Surf Pod. Fala galera, estamos aqui para a quarta edição do Surf Pod, podcast do Espaço Surf Curitiba, sobre surf e hoje sobre música também. A mesa de sinuca mais o papo é surf e música. E o nosso convidado é o Fernando Sejas, que além de mandar muito bem na música, pega umas ondas e é envolvido aí no mundo do surf. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aí. Massa. Então, primeiro vamos ver assim, como que você começou no mundo da música? Conta pra gente. Então, a música da minha família já era um elemento presente, assim, eu tinha, desde os pais da minha mãe e os pais do meu pai, já tinha elementos musicais, assim. Minha avó tocava um pouco de piano, meu pai tocava um pouco de violão, toca até hoje, teve uma banda. E por parte da minha mãe, meu avô tocava acordeon e gostava muito de escutar LP, disco, domingo, assim, eu ficava escutando com ele alguma coisa assim de música regional. E meu pai uma vez me comprou um violãozinho e me ensinou uns acordes, assim, e eu me seduzia ali pelo som. E sempre foi um companheiro também, né, o violão e... Irado. Pô, é uma parceria, assim, que sempre... flui muitas coisas boas, assim, da música e tudo mais, assim, Legal que pra você pegou, né? Eu tenho poderia ter tido esse caminho em casa, meu pai é músico, tem banda. Todo domingo eu acordava com o vinilzão lá no talo, em AC/DC, Led Zeppelin, vários sons, vários LP que ele tinha lá, cara, os vinil tocando. Eu acordava todo final de semana, música na casa o tempo inteiro. Meu pai insistiu no meu começo do surf, assim, eu querendo prancha, eu quero uma prancha nova, e ele me deu uma guitarra, mas pra mim não foi, cara. Até que ele me liberou, assim, pra eu poder vender a guitarra e poder comprar minha primeira prancha do jeito que eu queria, né? Porque eu já tinha as pranchas que ele tinha me dado, assim, que ele surfava, mas eu queria uma pranchinha mais moderna, na época mais estreitinha, mais envergada, bordinha bem fina, e eu tinha uma prancha mais antiga, quadriquilha, que era dele, e eu queria a prancha, ele me deu a guitarra primeiro, ele tentou insistir, mas eu acabei indo até o momento que ele liberou, ele falou, cara, você não tá tocando, pode vender a guitarra e comprar a prancha que você tanto quer. Mas ele tentou, insistiu, e eu não consegui, acabei não seguindo esse caminho. Eu também, no meu primeiro violão, assim, eu lembro que minha família tinha Natal, assim, daí meu primo ganhou um carrinho de controle, meu irmão ganhou um carrinho de controle, aí eu peguei e ganhei um violão, assim, eu falei, pô, um violão? E aqueles carrinhos de controle, não sei o quê, na hora eu achei assim, né, falei, me queria aquilo ali, o carrinho de controle, os brinquedos, não sei o quê. Daí, quando eu comecei a entender o que era, né, ter o violãozinho, tocar e, pô, tirar as músicas, assim, daí que eu assim, entendi. Demora pra sentir o valor da parada, né? Com certeza. Mas eu acho que o surf é parecido com música nisso também, né? Que até você pegar o jeito, você tem que estar insistindo. Tudo, né? Mas eu vejo assim que é bem... fazer bem, tem que insistir, né? Tem que gostar, insistir, treinar, se especializar. Mas o começo, eu digo. Porque muita gente desiste do surf e desiste da música no comecinho, porque é muito difícil o começo. E talvez por exemplos muito parecidos, assim, né? Você da música vai poder dizer melhor. Eu vejo no surf, assim, uma dificuldade, mas uma dificuldade maior ainda por falta de entendimento. De equipamento, de técnica de surf. Então o cara vai na guerreiragem. E aí alguma coisa está errada, mas não tem ninguém para dizer, ninguém com experiência para passar, é uma barreira. É fácil desistir porque se torna chato, você não está evoluindo, você não está achando o prazer da parada. Sim. Esses tempos eu vi uma relação com a música também, um cara falando assim, sabe por que você nunca aprendeu a tocar violão? Porque você fica você quer aprender a tocar música. Você tem que primeiro aprender a tocar o instrumento, depois você toca as músicas. Mas ninguém quer entender o instrumento. Todo mundo quer pegar e já sair tocando uma música que gosta, sei lá, para impressionar rápido ou para sentir um resultado meio imediato, mas não é. Aprendendo a estrutura do instrumento, todos os instrumentos de corda, você vai pegando jeito com vários instrumentos diferentes, porque a estrutura do instrumento musical, ela tem uma lógica, tem uma matemática, na verdade, né? Então, quando você entende essa estrutura, você acaba tocando outros instrumentos. E facilita isso, porque você entende a matemática, então você começa a deduzir a fórmula do instrumento. Uma vez veio um cliente aqui, o filho dele sentou e pegou, né? A gente tem um violãozinho na casa, assim, que fica, pra às vezes alguém tirar uma onda, assim. E aí o moleque sentou, acho que ele tinha 13 anos, 12, o moleque sentou e começou, posso afinar o violão? Porque o violão aqui é sempre desafinado, né? Que é um violão de brincadeira, não tem nenhum músico. Pode! Afinou, começou a tocar, eu falei pro pai dele, pô, ele toca também?
E eles têm escola de arte e tal, de dança. Falei, tem aula de música lá também? E ele aprendeu a tocar? Não, eu falei, ele fez aula onde? Ele não fez aula. Um dia ele pegou o violão e falou, pai, já percebeu que música é igual matemática? E ele teve essa percepção sozinho, com 12 anos. E o moleque tocava violão por entender a matemática da música. Então cada um é que nem quando você olha mesmo a matemática, né? Já percebeu que tem gente que olha a matemática e faz a operação mental de cada uma maneira diferente. Uhum. Então tem gente que tem essa facilidade para entender a estrutura do instrumento assim e olha de uma maneira única, né? Por isso que tem grandes instrumentistas assim e tem um ouvido absurdamente educado, né? Uhum. Que tem uma maneira de enxergar, o instrumento. Eu tento usar isso quando eu dou curso de shape, quando alguém tá querendo aprender alguma coisa, eu tento usar uma analogia assim e falo, cara, imagine que isso aqui é uma música. Falando da simetria da prancha, você tem que tocar a mesma música dos dois lados. Então você vai fazer uma borda que conta 1, 2, 3, 4. Vem do outro lado e 1, 2, 3, 4. Você vai estar sempre mantendo a harmonia, a simetria. Porque não adianta o cara se dedicar de um lado, fazer uma borda perfeita e não lembrar essa música, vamos dizer assim, para repetir do outro lado. Então é sempre pá, 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 pá. E aí você vai... Eu acho que é aí que tá a arte. Talvez. É aí que tá a arte, assim. Ou uma parte, né, da... Tem uma frase que eu gosto de usar, assim, que eu digo assim, que não existe a precisão sem o artesanato. Sim. Sabe? Porque é a sintonia fina, né? O ajuste fino. É o ajuste fino, que é o que eu falo hoje em dia da diferença de um shaper dedicado, do shaper que projeta a prancha e ele mesmo vai e finaliza os projetos, do que um shaper projetando pranchas com vários back shapers finalizando. Você tá dando o ajuste fino da tua música na mão de outro músico qualquer. Pode ficar bom? Pode, mas não é a tua música. É com o ajuste dele. Então, para você afinar essa música, já... Tem que confiar bastante no... Tem que confiar bastante no teu... O parceiro de composição ali. É muito louco essa comparação, assim, né? Sim. Que massa. Legal. Mas e quando que você decidiu, ou a oportunidade chegou de tocar pra galera, assim? Então, na escola, eu tive a sorte de ter uns professores que gostavam muito de música, assim. E nas últimas aulas de determinados dias da semana, eles falavam assim, hoje vamos parar a aula antes e vamos fazer um som aí. Daí, 2 por 3, vinha, eles traziam o violão, ou eu levava o meu também. E a gente fazia um somzinho no final da aula e aquilo começou a pegar para ir para as festinhas, assim, da escola, e na casa dos amigos se reuniam, faziam um somzinho e tal. E comecei ali, assim, sentia esse prazer de compartilhar, assim, todo mundo começar a chamar você para tocar e fazer um som ali, porque agradava, assim, sempre tinha uma galera que se sentia bem, e eu também. E começamos assim. A gente, na verdade, já tinha uma banda na escola, tinha uma bandinha, a gente formou uma bandinha na escola, a gente ensaiava na garagem da casa de um amigo nosso. Você estudou aqui em Curitiba? Eu estudei em São José, eu estudei em Curitiba e São José dos Pinhais. Estudei na escola medianeira e a vida inteira estudei na escola em São José que chamava Colégio Ideal. E lá, veio toda a infância, tudo ali. E, a gente se reunia, fazia o somzinho, fizemos uma bandinha, começamos a tocar na escola, tocamos um festival na escola, assim. E começou meio que naturalmente a gente ser chamado, sabe? E, assim, começaram com cachês, assim, simbólicos, depois foi começando a dar pra juntar... Pra trocar por cerveja. Pra trocar por cerveja, quando eu comecei... Na verdade, eu comecei a tomar cerveja um pouco tarde, assim. Mas trocava por Coca-Cola, Coca-Cola, o suco. Mas eu tinha, os outros companheiros já tomavam umas, assim. E a gente começou a tocar em chácara e tudo, e foi assim, cara. E aí a gente começou a querer compor, né? Daí já começa a virar um hábito mesmo, assim, vamos dizer assim, fazer parte da rotina mesmo, né? Legal. E hoje em dia você tem até música no Spotify, né? Então, a gente tem o grupo Matorrales, né? Que é uma banda aqui de Curitiba e também em São José dos Pinhais. A gente tem sons autorais aí que estão aí na rede para ser ouvido. Muito legal. E a inspiração do Matorrales sempre veio disso mesmo, né? Assim, da amizade, de compartilhar, de fazer do ambiente temas de música, assim. Assim me criei. Assim me criei. O surf, né? O mar, eu acho que
todos os ambientes da praia, se você olhar e tiver um olhar para aquilo, rola fazer um som, entendeu? E eu ainda tenho muita coisa que eu quero falar assim nas músicas, assim, mas o primeiro trabalho do Matorrales, que foi o disco Matiz, né? O álbum Matiz, eu sempre chamo de música ambiental, porque justamente teve inspiração em elementos assim reais do ambiente, do surf, da amizade, do amor, da natureza. E eu acho que é um extrato do momento da gente, assim, sabe? E você consegue sentir a identificação da galera com isso? Eu escutando, eu começo a lembrar histórias assim da minha adolescência, litoral do Paraná. Então, isso é muito louco, porque... Né? Todo mundo teve uma época que frequentou tal balneário ali, porque tinha um barzinho legal. Pô, com 16 anos eu ia lá. Pô, depois eu tive uma fase que eu ia pra um outro balneário e tinha aquela galera ali. E escutando o disco de vocês, assim, eu fui vivenciando várias paradas. Você revive, né? O mais massa é isso. Porque eu acho que, pra mim, pelo menos, acontece assim. Às vezes, escuto uma música 5 vezes e cada vez que eu escuto uma coisa diferente. E naquilo, quando você escuta, você liga as memórias e os momentos daquilo. Memória afetiva. É uma memória afetiva e cada vez a música vai fazendo mais significado. Sim. Porque você vai entendendo a música e passando momentos e aquilo ali vai formando realmente uma memória, vamos dizer, um conteúdo que realmente tem a ver com tua vivência. E eu acho que para mim o melhor resultado e a melhor recompensa das músicas e de fazer música é esse. A identificação, e quando a pessoa ouve uma vez, ela entende uma coisa, quando ela ouve mais uma vez, ela entende um pouco mais e acaba se identificando com o momento. Para mim, esse é o meu objetivo de fazer música, sabe? Tipo, realmente a música ter um significado, do que só ser um entretenimento. Prefiro que seja um significado para 10 do que entretenimento para 1000, sabe? Sim. E eu acho que isso vai ficar, né? Porque entretenimento às vezes é passageiro, né? Sim. Você pegar uma música muito... Eu não sou especialista em música, assim, mas ou pelo menos vejo músicas que parece que foram feitas só por um momento, é só para vender um verão, é só para vender um momento, vender bastante, é um puto entretenimento para um povo que eu sei lá o que eu posso dizer, não sei se é uma falta de conhecimento, uma falta de cultura, ou de aceitar qualquer coisa momentânea. Acho que é muito espaço vazio na cabeça, né, cara? Daí qualquer coisa entra, né, cara? Pois é, porque não sei, eu sou até meio saudosista, assim, mas eu escuto bandas que tocaram décadas antes de eu nascer. Sim, por que essas músicas estão vivas até hoje? Aí que e por que outras músicas não conquistam esse espaço de se tornarem permanentes? É muito louco. Então eu sempre acredito muito no sentido por trás das coisas primeiro, e ao longo do tempo ele vai florescendo, né? E é isso que mantém. Sim, o clássico, feito com originalidade e vamos dizer assim, personalidade, ele sempre revive. Se você observar o ciclo da música, tem gente hoje, assim, até eu digo, gente bem jovem que está escutando o som que foi hit nos anos 70, mas nem sabe que foi o hit nos anos 70. Mas é porque a música volta num ciclo. Tipo Begging. Umas coisas assim, exatamente. Essa aí veio uma... Eu vejo hoje a galera, por exemplo, assim, né? Um exemplo, assim, mais assim, geral, assim. A galera hoje está curtindo muito folk, né? E o folk, a origem do som, assim, tanto na atitude quanto nos elementos musicais mesmo, que é o violão basicamente, é o som vamos dizer assim, do interior dos Estados Unidos, né? Tem também o folk inglês, mas da onde veio assim aquela coisa country? Se você for pegar hoje Johnny Cash, os sons que a galera ouve hoje do Johnny Cash, cara, você pode colocar e fala assim, cara, John Denver. É meio atemporal, né? Atemporal. Você fala assim, da onde que... como é que pode, né, cara, reviver? Por que isso, cara? Porque acho que o porquê tem uma essência... Tem uma essência, uma originalidade, e não era preocupado em convencer, era simplesmente a expressão original ali do momento. E aquilo ali sempre acaba se tornando uma referência. Eu tenho até uma frase do Paulo Leminski, que é massa, que ele fala assim,
Porque o negócio da gente ser a gente mesmo vai levar a gente sempre além, né? Uhum. Então eu acho que se traduz nisso. Você faz o que é teu originalmente, bem feito, aquilo vai acabar atingindo uma pessoa de uma maneira boa e aquilo vai acabar... Vai abrindo uma rede, né? Vai abrindo uma rede, todo mundo vai conhecendo e vai se identificando. Mas tem que ter um primeiro louco, né? Porque ao princípio o cara é visto como louco. E depois vai... Que quebra a mesmice, né? Sim. Quebra a mesmice. Eu acho que isso aí também, se for ver, quase um elemento na receita assim, de um cara que é conhecido, assim, é não ter medo de fazer o diferente, né? Uhum. De misturar e fazer dar o primeiro passo que ninguém teve coragem de fazer. Ou bater o pé firme no que acredita, né? Sim. Não o que na manada, né? Que tá todo mundo fazendo. Não, mas eu acredito que é diferente. Sim. Eu vou fazer diferente e vou acreditar. Até você começar a criar essa crença em outras pessoas. Eles começarem a entender. E a música mostra isso, porque vai trazendo legiões, né? Vai criando legiões em volta de coisas que surgem. O próprio Nirvana, quando surgiu, era uma parada totalmente fora do padrão. Totalmente. Um movimento, um grunge, um negócio que surgiu, assim, um pós-punk que ninguém entendia. Em menos de 6 meses, os caras estavam fazendo show para 60 mil pessoas, 100 mil pessoas no Japão. Tipo, uma cultura totalmente fechada a novas culturas. Os caras estavam aceitando uma cultura de música que é totalmente contra tudo, até o momento, né? Sim. A mente das pessoas só se abre, às vezes, Com o pé na porta. Com o pé na porta, exatamente. Tem aquela assim, né? Dentro da cabeça de cada um tem uma visão, né? 1000 cabeças, 1000 visões. Você nunca sabe o que as pessoas estão esperando de uma música. E você costuma ver isso como uma dificuldade ou como oportunidade? Oportunidade. Não só na música. Sim, total. Porque acaba fazendo uma relação com a vida, né? Sim, mas é uma oportunidade, cara, sempre. Eu acho que em todos os lugares, mesmo em todas as áreas, mesmo que já estejam saturadas, sempre tem alguma coisa para ser feita diferente. Em todas, assim. Eu vejo, assim, mesmo no cara que vende picolé de carrinho. E eu acho muito massa, por sinal, isso ainda. Né? E eu acho que sempre essa diversidade é o grande lance da oportunidade. Não tenho dúvida, assim, que você inovar, misturar, quebrar o padrão, eu acho que isso aí sempre existe pessoas que entendem até o porquê disso, né? E fora ser boa, às vezes, a música, o fato da pessoa entender que isso é uma arte diferente já tem um apreço também, né? Aquele toque de rebeldia, de você estar mudando um pouco o caminho das coisas, atrai e encanta outras pessoas também, né? Pensar, cara, tem um caminho diferente. Sim. Não é só a mesma. E qual é o toque de rebeldia da Matohalles? Eu acho que é não se rotular, entendeu? Eu acho que o rótulo ele serve para um dia você ser descolado. E sempre quando você descola, o rótulo fica uma marca, entendeu? Então, é melhor não se rotular, porque isso você não se limita, né? Então, eu acho que o grande lance do Matohalles, assim, mesmo sendo uma banda ainda que não tem aquela abrangência muito popular, mas eu acho que a originalidade vem disso, de não ter se rotulado e ter misturado elementos que era original de cada um, assim. E é isso, não se rotular, assim. As pessoas vêm perguntar, tá, mas que estilo que vocês tocam? Eu falo, é muito difícil dizer o estilo que a gente toca, assim, né? Mas é música terráquea. Às vezes tem uns momentos que dá uma transformada, assim. Dá uma Starlink ali. Mas eu acho que é isso, cara. Não se rotular e ser cabeça aberta no sentido de não se fechar para estilo nenhum. Porque se você for ver, é tão rico. Por exemplo, a América do Sul já é um lugar que é muito rico de ritmos, assim, você fica abismado. Esse tempo estava no Equador e eu conheci uma galera e eu sempre vou no lugar e peço assim, um ritmo que toca na tua cidade, assim, né? Eu conheci uma galera de uma cidade da Serra do Equador, cara, que eles me falaram 10 ritmos que eu nunca tinha ouvido falar, cara. Todos os nomes que você pode imaginar, assim, tipo, exemplo, assim, né, tipo, o Passinho dos Andes. É um ritmo, é assim. E tem uma chave o ritmo. Não é simplesmente, tipo, tal, que nem o funk carioca, né? A gente tava falando aí um pouco antes, né? Dos ritmos, né?
Funk carioca, na verdade, a chave rítmica dele é africana. Só que ele virou esse som eletrônico em cima daquela que batida foi mixado com o cotidiano da galera do morro. Uhum. E assim, o ritmo é maneiro, é legal. Só que as letras são... Pô, às vezes tem uma letra em outra que é legal, assim, que é feliz e tal, assim, mas elas acabaram indo para um lado meio gangster do dia a dia ali. Uhum. Beleza. Entender o ritmo, assim, quando você entende a diversidade do ritmo, você fala, pô, olha a riqueza que tem aqui na América do Sul, só olhando para o lado. Então, quando eu comecei a perceber que, pô, na América do Sul tinha muita coisa que precisava ser explorada, assim, e eu também, a minha família tem origem também sul-americana, da Argentina, e, pô, meu pai tem amigos da América do Sul toda, assim, eu sempre ouvi muitas coisas, assim, sabe? E meu avô também, por parte da família da minha mãe, também ouvia muita coisa diferente, assim, sabe? Desde samba, música gaúcha, assim, era eclético, assim. Então eu falei assim, por que eu vou, às vezes, pô, sei lá, não tive uma origem limitada, por que eu vou me limitar também, assim? Então, eu acho que a rebeldia no bom sentido, é essa aí, não se rotular, né? Sim. Eu lembrei de mais uma curiosidade aqui, esses tempos eu gosto muito de música, leio, escuto bastante música, gosto de interagir, assim, pô, sou fã de várias bandas e procuro ler biografia ou livro, história, né? Mas isso foi uma curiosidade que eu achei um dia olhando na internet, assim, o primeiro registro de uma música reggae da história, assim, sabe de quem é? Puta, não sei. Considerado? Não. Led Zeppelin. Sério mesmo, cara? Aquela Dire Maker é o primeiro registro de uma batida que é uma batida considerada reggae, né? Nossa. Um cantor de rock, se falar, todo mundo fala, Bob Marley. Uhum. E Bob Marley começou a carreira dele tocando um ska, sim, era muito mais ska, sim, e depois ele migrou muito pro reggae, assim, mas o início da carreira do Bob é totalmente ska, mas antes disso já tinha o Led Zeppelin com uma batida reggae, sim, num álbum rock and roll pra caralho, sim, ele tem uma música com uma batida reggae no meio, sim, e por muitos é considerado o primeiro reggae da história. Caramba, que saiu de uma composição do Led Zeppelin. Então, tipo, são coisas assim que, né, essa mistura de cultura, de estar aberto, né? Sim. Porque... Não tem, justamente, se não tivesse essa batida ali, de repente muita coisa não teria surgido depois dela, né? Uhum. Foi um ponto de partida, às vezes. E dentro de todas essas variedades de ritmos, essas coisas assim, o que você acha que mais relaciona com o surf dentro da música? Dentro da música de vocês, que vocês criam ali, né, do Matorrales, ou de quando vocês fazem ali uma dupla, fazem um som, qual estilo se aproxima mais do surf e quais influências? É muito difícil falar surf music, né? Sim. Tem aquele surf music australiano lá do início, assim, que é considerado surf, sim, music. Depois a gente tem um surf music Jack Johnson, também considerado, sim, surf music, que é bem diferente de você pegar um Australian Crow, sim, um Rodo Gurus mais antigo, mas daí agora tem o... Como é que é o nome do outro havaiano lá? O Lando McNamara, que também é um surf music, mas é de uma cultura mais... Mas é tudo envolvido com surf. Sim. O que você acha que... O que faz, né? O que traz de raiz, de referência, o que envolve com o surf e quanto a música pode influenciar, sim, no surf. Às vezes até no estilo ou na frequência que o cara vai pra dentro d'água, né? Eu sinto muito isso. Dependendo da música que eu escuto no caminho, eu entro num ritmo dentro d'água. Sim. Dependendo do que eu coloco ali, eu consigo mudar minha frequência e entrar numa outra pegada. Por isso que até o hardcore é surf music, né? Se for ver por esse lado, assim. O hardcore é muito uma referência, acho que dos filmes de surf dos anos 90, né? Da geração Momentum ali. Uhum. Foi o Taylor Steele que colocou isso. E aí tem uma história muito legal por trás disso. Porque a cena punk, ela era toda em Nova York. E aí foi uma conversa do Taylor Steele com os surfistas da geração Momentum na época ali, que eles falaram assim, nós temos que mostrar a cena californiana. Sim. Tem muita música boa aqui também. Sim. Então saiu esse hardcore, o punk californiano, uhum, eles conseguiram mostrar pro mundo através dos filmes de surf. Sim. Porque a cena ficava toda em Nova York na época. Então a cena punk era lá, mas tinha muita banda desse hardcore universitário, né, que é muito moda nos Estados Unidos e principalmente, sim, na Califórnia. Então ali foi uma conversa entre eles, assim, uhum, tem alguma coisa até ali de alguns dos surfistas falaram assim, não, nós vamos trazer essas bandas assim, que então para ajudar a divulgar a cena. Então a Califórnia surgiu, né, o hardcore californiano surgiu com essa, vamos dizer, com esse acordo assim,
pra sair da cena só punk Nova York pra trazer pro resto, assim. Tem essa geração marcou muito, né? O punk rock marcou muito essa geração do Taylor Steele, todos aqueles filmes da época, né? Mas o surf music mesmo, a origem do surf music vem de um outro estilo que chamava surf rock, que foi lá em torno dos anos 60, teve um cara que era o Dick Dale. Que ele pôs um efeito na guitarra e eles chamam a nomenclatura em inglês é wet, né? O efeito. Que é aquela batida seca. Que é uma batida, na verdade, é uma batida da guitarra que ela tem um reverb. Que se você lembra, como se ela estivesse ondulando e aquele Então aquilo ali eles associaram a um som meio que aquático, né? E aquilo o Dick Dale fez, era mais instrumental. Aí tinha os Beach Boys, né, que fizeram também, que foram na sequência dele, que vieram na sequência dele. E esse era o considerado surf music, né? Porque mantinha as ondas... E o que acabou indo pro surf music que a gente vê hoje, escuta as guitarras as músicas, o surf music australiano, é esse timbre de guitarra. Daí que veio o surf music que a gente ouve hoje. Que daí foi para Australian Crowfile, Hoodoo Gurus, né? Muita gente usou assim, hoje você escuta alguma coisa, dentro de vários artistas tem esse timbre, que quando você ouve, assim, traz alguma coisa. Depois veio o Man at Work trazendo alguma coisa, né? E daí o U-Twin já misturando com a cultura... O U-Twin, exatamente. Aborígene. E daí o que aconteceu? Muita gente bebeu dessa cultura e como tinha a cultura surf para si mesmo, e as músicas tiveram influência disso e acabaram permeando o surf, muita coisa entrou no eixo do surf music. Então por isso que hoje até o punk rock, o hardcore é considerado surf music, o reggae, meu Deus, né, cara? Pô, a galera teve principalmente a geração que eu conheci quando eu era pequeno, que era surfista, todo mundo escutava reggae. Todo mundo escutava Hoodoo Gurus, Australian Crowfile, escutava Dick Dale, escutava sons de guitarra, assim, e escutava rock também, o rock mesmo, rock and roll, muita coisa assim. Então, o surf music, na verdade, é um rock, mas foi chamado de surf music porque foi permeando a cultura surf. Mas ao mesmo tempo que o Dick Dale e os Beach Boys estavam fazendo esse som, tinha várias outras coisas surgindo em várias outras partes, assim. Então isso aí foi ganhando uma identidade que é muito doido você hoje ver as guitarras, né? O timbre da guitarra você já... E é muito louco que naquela época era mais difícil globalizar as coisas, né? Sim. Demorava pra chegar. E às vezes você percebe que as coisas chegavam e tinham referências muito próximas. Mas um tava fazendo alguma coisa lá na Austrália e outro na Califórnia, e aqui no Brasil o cara fazendo uma música. E quando isso se encontrava, tinha uma certa familiaridade. Acho que a surf music mesmo, a origem é isso aí, foi o timbre de guitarra que as bandas foram começando a utilizar, e aí se dá a cara, né? Hoje, se você for ver, tem um monte de banda que usa esse timbre, daí por isso a gente se identifica, mas as bandas mesmo de surf music, considerado hoje, foi porque isso permeou a cultura de cada banda. E como a tribo do surf começou a ouvir, e eu acho também massa isso do surf, que além de ser um esporte, ele é como se diz assim, um estilo de vida e um apanhado cultural surf também. Porque da tribo do surf surgem várias tendências. Você lembra daquele filme que a Hang Loose lançou, 2000 e pouquinho, chamava Samba, Trance e Rock and Roll? Samba, Trance e Rock and Roll. Os 3 atletas da Hang Loose, e eles trouxeram a influência musical de cada um. E o Bernardo Pigmeu escutava samba, aí o Marcondes Rocha é rock and roll, rock and roll. E aí o Danilo Grillo escutava trance. Sim. E aí cada um tinha sua... Pô, esse filme era... daí eu falo, pô, se não escutar rock and roll não vai ter instigação nenhuma pra surfar. Daí o outro, não, o trance, teu pé fica tipo tum, 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 batendo na prancha. Então cada um absorve e parece que sim, que passa isso pro... E que louco isso também dos filmes trazerem um som que acaba virando surf music. Lembra do filme assim que acho que qualquer um assistiu, né, cara, que foi lançado no Brasil, que foi o Surf Adventure, né? Que trouxe as músicas do Igor Cherry. Pô, Igor Cherry depois daquilo virou Surf Music também. Virou Surf Music também. E se você for ouvir lá nos timbres do Igor Cherry, tem essa guitarra, esse timbre também. Esse timbre esse reverb molhado. Sim. Então isso é massa também, cara. Como os filmes trazem, né, cara? São muito responsáveis por difundir a música, né?
Teve um vídeo do Mineirinho também, cara, que o Mineirinho lançou em 2001, que era... A trilha sonora era inteira de uma banda australiana, que assim, pouca gente conhecia até então aqui. Aí a parada virou... Os caras até tocaram na época da WCT ali no Rosa depois, pô, esqueci o nome da banda agora. The Beautiful Girls? Né? Beautiful Girls. Sim. The Beautiful Girls. Nossa, isso pra mim é muito surf music. E pra mim foi... E assim, você vendo por esse ponto de vista, foi o mineiro que trouxe The Beautiful Girls pro Brasil, mostrou pro Brasil. Sim, e os caras pegam onda, entendeu? Então é a cultura deles com a influência do surf fez a música. E isso também, pô, por que não... A parada vai girando, o negócio não para de... É a cultura deles do surf que acabou gerando a musicalidade, né? Esse é o... Que é o doido, né, cara? Que, como é que vai dizer que não é surf music? Sim. E o que você usa antes? Escuta antes? O que você usa não precisa falar aqui. O que você escuta antes de surfar? O que você usa antes? Eu uso um café, cara, e muita inspiração. Mas, cara, eu gosto de ouvir de todo tipo de som, assim. Eu gosto de escutar tanto rock and roll. Mas se você falar o nome de uma banda, assim, ó, uma banda que você coloca pra escutar. Que eu gosto de escutar, cara. Você coloca antes, assim, ó, tô trocando de roupa, tô pegando minhas coisas antes do surf e eu coloco. Pá. Cara, um som que eu gosto muito de escutar, cara, que antes de entrar na água é Wolf Mother. Que é pesado, pô, é pesado, assim, e ao mesmo tempo tem os elementos musicais, assim, muito bem definidos, assim. E eu acho que mexe com a minha inspiração dentro da água é justamente essa sincronia dos elementos, assim. Que eu acho que o surf, na verdade, na minha visão, é isso, é sintonia. Se você não está sintonizado com a frequência, mesmo, porque, porra, é frequência, a onda é frequência. Então, se você não está em sintonia com aquilo ali, não existe harmonia. E o Wolf Mother entra... O Wolf Mother... Você acha que ele entra na cultura surf music, por já ter rolado em filme de surf? Porque, assim, de origem é o que é um rock mais progressivo. Não, se você olhar os caras, assim, vamos dizer assim, o biotipo do cara, até a maneira de se vestir, você não diz que o cara tá na cultura surf, pelo que você vê de aparência, né? Mas o som, cara, ele transmite, assim, uma radicalidade e, ao mesmo tempo, uma radicalidade organizada, assim. Eu acho isso que é massa, sabe, nesse som desses caras. Mas eu gosto, pô, tanto de sons antigos, assim, tipo, antigos, de outra geração, né, não vamos dizer antigo, né, mas, pô, curto escutar The Police, por exemplo. The Police é um som que eu acho a sincronia muito boa, assim, cara. E o reggae também, né, cara. Pô, num mar que você... Eu acho legal sempre fazer a câmera lenta, sabe? Sabe quando você pensa naquele momento que você está dando a manobra em câmera lenta? O reggae te coloca mais nessa frequência de observar e fazer... sempre bota essa analogia de fazer isso, assim, de usar o elemento da música assim como momento de câmera lenta. Sempre tô brincando assim com a galera. Penso, porra, imagina essa música, o cara dropando devagar, colocando dentro de um tubo, olha só, cara. Ou, por exemplo, ver uma música mais agitada, penso, pô, imagina uma direita abrindo pro cara, ou uma esquerda pro cara ir desferindo os golpes, tá ligado? Então eu acho muito massa, cara. A música é isso, né, cara? Tem uma sincronia, né, cara? Sempre tem como associar, né? Como fazer o paralelo, né, cara? E onde você surfa mais? Qual pico? Eu surfo mais aqui no litoral do Paraná, por ter casa ali desde, de outra geração de família, que é o Balneário Grajaú. E ali tem uma galera surf pra caramba, assim, a galera fez campeonatos ali, teve marcas locais, teve bares que marcaram época ali. E, é muito massa isso de ter vivido uma época ali no Balneário Grajaú. Eu gosto também de surfar bastante na ilha, né? Ilha do Mel. Eu vou pra lá também desde que eu sou criança, meu pai leva a gente pra lá, meus irmãos. E o meu irmão, na família, foi o cara que a primeira vez pegou uma prancha de surf na mão. Foi uma John Noel, que eu fui descobrir que ele não sei se é pai dessa menina que aparece em vários canais aí, tem um sobrenome meio francês, ela. Agora me fugiu o nome dela, mas eu já vou lembrar. Então eu fui descobrir que ele era o pai dela, cara, e ele fazia uma prancha, tinha até o Jamil lá da ilha, sabe o Jamil? Sim. O Jamil tinha uma John Noel pendurada. Aí um dia eu cheguei e falei, John Noel, cara, falei, da onde é essa prancha aí?
Daí ele, pô, é um cara lá de São Paulo que faz, não sei o quê, né, cara? Daí meu irmão veio ter essa prancha. Daí essa prancha foi a primeira prancha que eu fiquei em pé em cima. Depois foi uma prancha que a Grajagan trouxe uma época, o Alzair Russo. Foi a segunda prancha que eu surfei, foi lá no Grajaú também. E a partir A Grajagan foi responsável por trazer vários shapers de fora pra Curitiba na época. Sim. Tinha shaper aqui em Curitiba, tinha o Crespo, que é daqui de Curitiba mesmo, e os shapers aqui do litoral, né? Sim. E a Grajagan trouxe o Alzair Russo, trouxe o Crivella. Mas Boa, como Crivella. assim? Como assim trouxe? A Grajagan era uma fábrica de prancha antigamente. Era no uma final. fábrica? É, Eu tô pensando na pousada. Não. É a história mais antiga, assim, da mesma família, né, dos Auer, mas eles tinham uma fábrica de prancha lá na que Vila Auer. irado. E aí eles traziam shapers, era como se fosse uma companhia de laminação e trazia shapers de fora. Então a galera que teve a oportunidade de fazer prancha com shapers do Rio, que estavam à frente no mercado, mais renomados, e eles vinham e faziam uma série de pranchas sob encomenda e algumas para produzir pronta entrega e distribuir nas lojas. Sim. A minha primeira prancha nova, eu comprei, era uma 30 pés, ela tinha sido produzida na Proilha na época, que era a mesma linha, e era shape do Saulo Lira, que era o shaper da época. E daí vinha as 30 pés, ou a Blue Stream também, tinha várias lojas. Foi a primeira prancha que eu vi shapeada já no line que é hoje. Saindo do que vinha as Hot Stick, ainda eram os lines antigos e os rocks antigos, assim. A Bloodstream foi a primeira... Hot Stick de durada muito cara. Foi a Bloodstream foi, eu lembro que tinha lá no Grajaú, lá tinha o Coral Surf Bar. E os caras lá, os caras já tinham ido pro Hawaii. Daí um dia alguém falou assim... Isso em 90 e pouco, 2000 e comecinho. Não, foi em 89. Tinha um mercadinho lá. E a gente tinha uma lanchonete que a gente ia comer salada lá e tal. E eu era pequenininho, né, cara? Nem imaginava, assim, mas alguém um dia falou assim, o cara mandou fazer uma prancha de surf, cara. E prancha de surf, né, cara? Fomos lá com o meu irmão ver a prancha. Cara, pra mim, a imagem que eu tinha na época, pra mim, assim, era uma joia, assim, sabe? Sim. A prancha, porque era tão, branquinha, assim, cara, tudo novinho, tudo além do que eu já tinha visto, assim. Falei, e aquilo ali me seduziu, cara. Eu nunca me esqueço, assim. E a Bloodstream tinha uma logo bonita já na época, que é até hoje, né, cara? Aquela, uma ondinha assim, Uma ondinha com uma gotinha de sangue, uma né? gotinha. E eu falei, cara, que massa, né, esse daí, né, cara? E os caras eram sangue bom demais, assim, cara. E aí, esses caras influenciaram uma geração ali pra nós ali, na época, assim. Foi dali que meu irmão quis comprar prancha, e dali que ele passou a primeira pra mim, pegou uma nova e foi todo mundo... Daí veio as 30 pés, né, cara? Acho que era o Almir Salazar que fazia 30 pés. 30 pés era Saulo Lira, mas tinha essa variedade. Mas tinha essa variedade de shapers assim, que era o shaper vinha e fazia um período numa fábrica, produzia uma quantidade e saía aquela série lá para aqueles próximos 6 meses distribuir para as lojas. No ano seguinte, os caras faziam um contrato com outro cara e traziam um outro shaper e esse cara produzia uma série, era tudo shapeado à mão na época. Então o cara vinha e se internava na sala e line, e poeira pra tudo que é lado e fazia uma série de pranchas. Que animal, né, cara? Que animal isso aí, cara. E quando você começou a surfar de TBS? O TBS, então, a gente teve o privilégio, né? Eu tive o privilégio de poder tocar aqui na inauguração do Espaço Surf. E eu nunca vou me esquecer um dia que eu estava em Matinhos, a gente tava ali na Brava de Matinhos. Na época eu surfava com uma Kenfield e tinha também uma Matheus Camargo. E eu vi o TBS entregando panfleto. E eu peguei o panfleto do TBS e eu olhei e falei, que massa, era um panfletinho maneiro assim, cara. Eu falei, eu olhei o TBS, legal, né, cara? E depois de um tempo eu vinha experimentar uma prancha TBS lá na Barra. E por coincidência, uma ótima coincidência, tinha uns tubos no dia. Tinha altos tubos no dia. Eu peguei 8 ondas e 7 foram tubos. Falei, que prancha, cara. Mas daí também fica fácil, né? No mar desse, será que ajudou? Mas mar que, assim, uma prancha que funciona bem no mar que funciona tem propriedade, né, cara? E eu senti aquilo ali, eu falei, que massa a prancha aí. E usei, depois tive outras pranchas assim, acabei tendo pranchas muito boas assim. E a primeira TBS que eu tive foi uma prancha que o TB me jogou na mão
que foi uma Sparta, uma 510, que funcionava em todos os mares. Rabeta Fish, tinha um double concave assim, e ali falei, pô, essa prancha realmente, surfei com várias pranchas boas até então, mas realmente eu sentia que a prancha do TB tinha uma propriedade mesmo, assim, em todos os aspectos, assim. E no meu ver, né, que a gente, cada um tem um jeito de abraçar a prancha e sentir o que a prancha transmite, né, cara? Uhum. Eu sempre gosto de sentir a simetria e o jeito que a prancha abana. Já percebeu o jeito que a prancha gera um vento? Não, nunca observei dessa maneira. Observe dessa maneira uma prancha que a prancha assim como ela vai jogar a pressão da água para fora, se você às vezes sente ela no ar, ela tem uma tendência em jogar, ter uma aerodinâmica. Né? E eu sempre entendi a aerodinâmica como uma parte importante na onda, porque o bico realmente tem aerodinâmica e o resto é hidrodinâmica. E eu senti isso nessa primeira prancha que eu tive, que ela tinha, além da aerodinâmica, ela tinha uma boa hidrodinâmica e a inércia era boa. Tanto que eu sempre conversei com você isso, né? Falei, pô, cara, pra mim é uma prancha excelente, cara. O nível de prancha que eu já surfei, tinha surfado shapers gringos, tipo John Carper, até o próprio Mayhem. Eu tinha uma Mayhem do Gia da Silva, que foi dele. Eu surfei com pranchas do Cabianca antes dele surfar, fazer as pranchas pro Medina. E as pranchas que eu surfei do TB, cara, porra, se igualavam assim em vários aspectos. E, pô, isso me fez surfar, e fora a durabilidade, né? Aquela overall que pode dizer isso, né? Nossa. A primeira overall que eu criei, que eu tava desenvolvendo o modelo, ainda chamava de Evolution na época. Eu fiz pra mim, pra teste, pra gente gravar pros episódios do YouTube, que eu explico a técnica da prancha. E eu tinha usado ela ali uns 3, 4 meses, e essa prancha estava muito boa, né? E aí eu fui passar um final de semana, uma semana na ilha lá com a minha família, antes de eu ir pra Indonésia, que eu vou pra Indonésia fico um mês. Então normalmente eu vou pra Ilha do Mel pra ficar uma semaninha, né? Pra ficar curtindo mesmo a família, pegando onda, pra depois poder fazer viagem. Eu tava indo embora com a prancha, assim, família e 2 crianças e carrinho e não sei o que e tal. E a prancha, eu acho que você tinha surfado com a prancha, ou não lembro se tinha surfado. Eu com aquela prancha debaixo do braço falei, cara, eu vou ficar agora 40 dias viajando. Não vou levar essa prancha. As pranchas que eu vou levar na viagem estão separadas, quero experimentar outras pranchas na Indonésia. Se eu soubesse na época que ela era tão boa, eu teria levado para a Indonésia também, que ela era tão boa em ondas como a Indonésia, mas ela não tinha sido projetada a princípio para isso. Daí eu falei, porra, você tá olhando bastante pra prancha, tá amarradão, né? Fica com ela, bro. Eu vou viajar agora 40 dias, ela vai ficar guardada. Prefiro ela no teu pé do que ela embaixo da minha cama lá. E aí deixei a prancha com ele. E aí agora faz o quê? 1 ano que você voltou com ela aqui pra fazer uma igual? Com atualização, assim, mas a prancha durou, tipo... Não, a gente tava conversando. Prancha perfeita, se adapta perfeito aqui no litoral do Paraná e em várias outras ondas. Porque é várias ondas mistas aqui, né? Por isso que ela chama overall. Overall. É uma prancha que eu fiz pensando nisso, assim. Na minha experiência de viagem... Essa eu ouvi dessa vez. Vamos voltar no meio. Por isso que ela chama overall. É isso que eu ia falar. É por isso que ela chama overall. Por isso que ela chama overall. E toda vez que eu viajo, cara, eu observo muito os diferentes estilos, assim, e cultura de surfista. E eu já conheci muito cara em viagem, cara, que o cara tá num ano sabático, e o cara ficou não sei quantos meses na Europa, daí agora o cara tá na Indonésia, e ele vai passar não sei o quê, e convida de me encontrar aqui no Brasil, que quer conhecer Florianópolis, Garopaba, Fernando, enfim. E você acaba fazendo amigos. E eu percebi esses caras que viajam com uma prancha durante 1 ano. E o cara viaja, e a prancha tá ali. E eu fiquei imaginando, cara, como que essa prancha funciona em todas as condições, entendeu? Aí eu comecei a ver um cara surfando Desert Point com uma prancha com mais aia. E eu sempre projetei aquela prancha mais estreita, mais esticada. E você vê o cara surfando. E aí eu comecei a entender alguns fundamentos que a prancha tem para ter esse aspecto mais overall. E aí fui trabalhando em cima delas, cara, imaginando uma prancha assim, que ela se encaixa bem em todas as condições. Não é marketing para ser uma prancha perfeita, que se encaixa em todas as condições para todos os níveis de surfista. Isso também mas é a prancha mais próxima disso. Tipo, ela tem um volume exageradinho, considerável, mas de certa forma eu trabalhei para esconder esse volume, para que esse volume a mais não mate os fundamentos
funcionais da prancha, fui buscando um equilíbrio, assim. Sim. Então ela é uma prancha, eu diria que ela é o máximo que se dá para ter de performance, com o volume exagerado, sem ter que aumentar muito o tamanho da prancha. Sim. E sem ter que ser uma prancha tão... Então eu tirei várias especificidades para dar um pouco mais de abrangência. Sim. Não, e eu posso comprovar, provei e comprovei, cara, isso aí, surfei alguns mares, assim, com ela, e tive uma temporadinha lá em Garopaba que peguei a silveira com tamanho lá fora, e quando ela chegava mais no inside, já era outra onda, assim, ela respondia muito bem, e peguei todas as ondas ali da guarda, a prainha da guarda, que é um tubo também, né, cara, que é tubo desde o drop, assim, também, pô, ela anda por dentro com a mesma garra que uma round, sabe? Pô, falei, pô, essa prancha aqui é a prancha pra mim, né, cara? Sim. Tanto que quando eu pego os dias inspirados, assim, a galera pergunta, pô, que prancha você tá aí, cara? Que prancha você tá aí? Que prancha você tá aí, cara? Pra quem leva uma prancha e um violão, é ela, né? Sim. Pra levar só uma. É isso aí. Já que você tem que dividir a bagagem, né? Às vezes levar só uma. É isso. Show. Então, pra gente finalizar... Deixa eu fazer uma pergunta. Com certeza. Você que é envolvida com surf, trabalha com surf, com skate, tá envolvida em todo esse movimento, assim, a gente falou muito do surf music. O skate tem uma cultura mais urbana, que às vezes até um pouco mais marginalizada, vamos dizer assim. Mas essas culturas se conversam, assim. O que você escuta de música? Ou o que você acha que envolve as duas galeras? Que envolve as duas galeras, com certeza, Charlie Brown Jr. Interessante, Com A certeza. galera se identifica. Se identifica bastante com o Charlie Brown. A galera gosta mesmo. É que eu escuto de tudo, né? Assim, eu não tenho como te dizer... Eu tenho... A minha banda favorita é 30-30, que daí não tem nada a ver com surf, com skate, né? Mais natureza... Eu já nem conheço. Exatamente. Espiritualidade e tal. Pela Mas eu minha escuto de ignorância, eu já nem tudo. conheço. Eu escuto de tudo e eu vejo que a nova geração, assim, tanto do skate quanto do surf, hoje em dia eles escutam bastante trap, né? Então é bem diferente de antigamente, assim. Então tem vários meninos ali do skate aqui de Curitiba que são trappers. Então eles seguem também música e skate, assim. Você acha que isso é influência de rede social, de Pode ser momento, ou rede social, ou geração mesmo, né? Eu acho que geração mesmo. Eu acho que a rebeldia ali do punk rock de antigamente talvez é o trap de hoje. Dá pra fazer associação, mais ou menos isso daí. Acho que é isso aí. Ainda dá pra trazer um pouco do que ele falou, né? Porque traz um pouco da cultura nacional, né? Sim. O trap traz um pouco Sim. do funk, do rap ali, Sim. desse lado assim mais marginalizado da nossa sociedade. Vamos E dizer. também Então, talvez- do surf é só ver que Medina e Italo Ferreira hoje em dia escutam rap e trap, né? É? São amigos do Lennon, do Papatinho e tudo mais, então é mais Estamos nessa acabando com uma geração. é mais nessa linha. O surf os caras quebram, cara, mas eu não sei se eu quero saber o setlist deles não, né, cara? E tem tudo, né? Tem muita... tem influência do canal Off, tem o Instagram. Sim, é o viralizar. Tem aquela playlist do canal Off que também virou um pouco surf music, um pouco cultura praia, natureza, viagem, né? Sim. Que de certa forma, cara, acaba sendo surf também, né? Sim. A gente fica muitas vezes querendo trazer muito só pro core, né? Mas eu acho que essa abertura, assim, acaba abrindo outros horizontes. Aí gosta, aceita, consome quem quer, né? Eu acho que o TikTok influenciou bastante, porque a galera pra viralizar tem que usar as músicas que viralizam, né? E as músicas que viralizam hoje em dia são essas. Gera uma polêmica, né? Queira ou não, sempre tem nesse lado da rebeldia desses sons aí, tem uma polêmicazinha, porque fala palavras que são um pouco mais, não normais de se ter uma música, isso acaba sendo mais polêmico, acaba atraindo mais atenção. E outra coisa daí, né, o meu ponto de vista volta muito com o que o Fernando falou no começo ali. Melhor 10 pessoas entendendo e curtindo do que uma multidão Só se entretendo temporariamente. Então eu, assim, vou falar por mim, né, o que eu muito mais relacionado com o que eu gosto, mas eu prefiro uma música que
tem a ver, que esteja mais enraizada na minha cultura, do que eu colocar uma música que eu não gosto, que eu acho nada a ver, porque eu vou ter um alcance maior. Eu não estou preocupado com o alcance, estou preocupado com o meu conteúdo, com o que eu gosto, e mostrar quem realmente eu sou. Menos alcance, ok? São contas, escolhas, né? Mas eles, como profissionais que talvez precisam alcançar mais gente para gerar mais resultados, consequentemente renovar patrocinadores, talvez tenha que usar essa estratégia para conseguir pulverizar mais, né? Mercado e as estratégias. Mas acho que respondendo a tua pergunta mais completamente, eu escuto de tudo porque eu não quero sempre estar pensando. Entendeu? Às vezes eu quero colocar um som pra eu pensar, pra eu refletir. Às vezes eu quero só colocar um funk aí, dançar. Não, tudo bem, são momentos. Né? Acho que Como são momentos. Eu lembro assim da época ainda da fitinha, né? Sim. Da fita cassete. Da fita. Cara, tinha um amigo meu, tem um amigo, né? E ele tinha uma fita assim, que um lado da fita era escrito para antes do surf. E o outro lado da fita era escrito para depois do surf. Então a gente ia escutando um lado da fita no carro, né? Que tinha ali uns NoFX, uns Pennywise, algum punk rock. E do outro lado era Bob Marley, Jimmy Cliff, um sonzinho para voltar relax na serra. Tipo, né? Nem que a gente estivesse pensando ou não, mas a gente precisava se motivar na ida e voltar relaxando na volta. Então a fita era uma para antes e outro lado para depois. Eu tenho um amigo com uma história engraçada disso também, que é assim, né, cara? Era da praia lá, um amigo meu já de altos anos aí. Ele escutava altos sons bons, ele tinha um bom gosto musical animal, assim, o gosto dele. Mas as fitas dele eram assim, lado A, solo coragem. Lado B, solo coragem. Até hoje, cara. Até hoje a galera lembra disso aí, cara. E ele mostrou muitos sons pra nós, assim. Mas, cara, era na fita também, né, cara? Que é o Lúcio lá do Grajaú, cara. Pô, bicho figuraça, assim, cara. Qual Lúcio? Lúcio Tascoviak, lá de Itapuá, lá. Sim. Lá do Salt. E, pô, cara, é muito massa ter essa galera que trazia, assim, as coisas, cara. Pô, ele mostrava pra nós, cara, um som, assim, cara, que nunca ninguém tinha ouvido, cara. Né? E era muito massa daí, né, cara? Sempre, como é bom ter alguém que mostra algumas coisas que apesar, às vezes, do momento ali, o cara não tem intenção nenhuma e era todo mundo largado, cara. Coisas que puxam boas referências também, né, cara? Porra, isso aí é demais. Então, pra finalizar, você pode dar alguma dica, assim, pra quem quer seguir nessa área da música? Que gosta de surf? Então, primeira coisa pra quem quer seguir no caminho da música, para mim, é não visualizar ter retorno material, em primeiro lugar. Porque vai acabar caindo num ciclo que é um ciclo frágil, que é um ciclo de você gerar audiência passageira. Essa é a primeira dica. Depois, estudar o quanto puder sobre a estrutura do instrumento que estiver tocando, sobre a voz, se tiver que cantar, estudar e se aprofundar e procurar o mestre, né, musical, e depois fazer o que soa no coração. Fazer porque eu acho que a originalidade, a sinceridade, com bom gosto, é uma receita infalível, assim, para quem quer trabalhar com música. E eu acho que é isso. E depois respeitar vamos dizer assim, a profissão, né? Eu acho que eu poderia falar é isso, assim, porque realmente eu acho que não existe uma receita, assim, para nada. Mas eu acho que isso são elementos que eu acho que pode levar uma pessoa além na música. Legal. Irado. Vamos finalizar com um sonzinho, então? Bora? Né? Bora. Temos um violãozinho ali, nós estamos daquele jeito que eu falei, né? Nunca bem afinado, mas sempre ali, o violão. Never talk, we never end. Can't afford to lose my friend. Ben is stricken by the thought you're not here for my support. But it's that time, is it that time? The moment that will pass. Say yes, that time, is it that time?
night must fall. Ooh, I'm so lonely. Ooh, I'm so sorry. Can we ever justify latent, latent hatred lies, and this stretches hands to hand? Is the nature of a man? Am I a man? Is it that time? Is it that time? The curtain has to fall. You're in your prime. You're in your prime now, darling. Try to most of all, it's just that time. The night must fall. Valeu! Boa! Boa! Valeu! Valeu!